Fala galera, belezinha? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Não estranhe, porque o slide aí está com a Secretaria de Pernambuco, mas o pessoal de lá bondosamente nos concedeu aí os slides, aí eu já estou aqui aproveitando. Então vamos lá, a gente está falando sobre o reino animal, e a gente viu que eles têm 35 filos, porém a gente só vai abordar os 9, né? Graças a Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje a gente vai ver um pouquinho de cada um, mas a gente vai começar mais com a parte daquela... Lembra lá na sua quarta série que divide os animais invertebrados e os vertebrados? Pois bem, a gente vai ver aqui, entre aspas, o que a gente chama de animais invertebrados, tá? Mas como você pode ver aqui, não tem essa divisão, tá vendo? Não tem aqui essa divisão de invertebrados e vertebrados. Né, são divididos aí por filos, que a gente viu lá no início do ano, lá na sistemática, o Linneuzinho dividiu aí os seres vivos, classificaram de acordo com essas características, e tem lá o famoso reficofágio, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Então vamos ver o primeiro filo, o filo dos poríferos, são os animais mais rudimentares, mais primitivos. Tanto é que acharam que eram plantas, porque eles são sésseis, né? Vivem grudados ali no substrato. E acreditavam-se que ele era plantas, até que descobriram que entrava água nele, e através dessa água aí, eles conseguiram obter seu alimento. Então, se eu não consigo fazer meu alimento através da fotossíntese, então eu não posso ser uma planta e muito menos uma alga, beleza? Então, viram aí que ele é, na verdade, um animal. E aí, por que esse nome porífero? Porque ele tem vários poros. Eu imagino que você já deve ter visto aí o Bob Esponja. O Bob Esponja nada mais é que um representante, muito mal representado, né? Porque ele não é quadrado. Mas, enfim, é um representante desse filo, ok? Então, ele tem o corpo coberto por poros, que são aberturas igual os poros, igual os poros que a gente tem na pele, principalmente no rosto, sabe? Que dá assim, fica bem visível. Então, é a mesma coisa. O corpo dos poríferos também é coberto por poros, e é por isso que eles recebem esse nome, tá? São sésseis, ou seja, vivem aí grudados aí no solo. E uma coisa interessante é que eles não têm tecidos, logo não vai formar órgãos e logo não vai formar sistema. Mas ele tem uma divisão assim interessante. As células, né? As células podem ser pinacócitos, que vai formar essa estrutura do corpo, né? Vai formar os poros. Tem os amebócitos, que ele vai ficar responsável por distribuir os nutrientes, e o coanócitos, que vai ser responsável por pegar esses nutrientes. E vale ressaltar aqui o que é importante, o que pode cair aí em algum vestibular. É que as esponjas, elas se alimentam através do processo de filtração. Elas são filtradores. Então, a água que ela pega, e ela não pega por aquela abertura, tá? Ela não pega por essa abertura aqui, não, tá? A água entra justamente ali pelos poros, né? E vai chegar aqui nos coanócitos, que vai pegar as substâncias, os nutrientes encontrados naquela água, e aí ele vai distribuir pelos amebócitos. Então, se o cara quer saber qual é a qualidade da água daquele rio, daquele mar, é só ele pegar ali um pedacinho da esponja, porque como ela retém as substâncias ali encontradas daquela água, ela é um animal que a gente chama de bioindicador, porque ele vai estar indicando o que vai estar presente ali naquela água. Então, se o cara ali quer saber como é que está a questão ali daquele ecossistema, se tem vazamento de alguma substância, é só ele pegar uma esponja para ele descobrir o que tem ali naquela água, tá? Então, algo assim que eu acho importante desse filo é você guardar aí na tua mente, é que eles são animais filtradores, e por isso eles podem ser considerados como animais bioindicadores, ok? E tem uma parte também que são espículas, que não chega a ser uma célula, mas é uma estrutura que vai dar uma sustentação ao corpo, né? Ela pode ser feita por carbonatos e sílica, ok? Algumas esponjas são mais molezinhas, mas outras são mais durinhas. Isso vai depender da variação desses caras aqui, ó, carbonatos e sílica, ok? Quinidários. Os quinidários recebem esse nome graças à substância urticante que eles liberam para se proteger. Eu imagino que você deve ter ouvido falar ou uma história de alguém que se queimou com uma água viva. Eu espero que esse alguém não seja você, porque dizem que queima e arde muito.
pois é justamente esses animais que representam esse filo, tá? Além das águas-vivas, a gente tem as anêmonas, os corais, as hidras e as caravelas. As anêmonas, eu imagino que você já deve ter visto também, Procurando Nemo, em que o Nemo e o Marvin moram numa anêmona do mar. Eles têm uma relação ecológica muito legal, em que a anêmona do mar oferece proteção, já que ela libera essa substância esticante, né, contra o inimigo do peixe-palhaço. E o peixe-palhaço, depois de sassaricar para lá e para cá, ele leva alguns nutrientes, ele leva algumas substâncias para o alimento da anêmona. Então, ele assim tem uma relação, uma amizade assim super boa, tá? Fora isso, se não é peixe do peixe-palhaço, a anêmona vai liberar uma substância para poder se defender, ok? É um grupo que vai ter o sistema digestório incompleto, porque só apresenta a boca. Pode ser em formato fixo ou formato de medusas, né, que é o formato mais livre. A excreção e a respiração é feita por difusão de célula em célula. Então, a gente já viu os poríferos e agora a gente já vê para os quinidários e você já vai vendo que de filo em filo vai acrescentando uma característica que o outro não tem. Isso mostrando aí a evolução dos animais durante esses filos, tá bom? Próximo filo é plateumintos. Plateumintos são vermes de corpo achatado. Então, se você quer saber quem são os plateumintos, é só você verificar o corpo deles. Se é um verme de corpo achatado, então é plateuminto. Viu? Não tem dificuldade. Também vai ter o sistema digestório completo. A troca gasosa vai ser pela fere. São animais triblásticos, né? Então, vai ter aí os 3 tecidos, 3 folhetos germinativos, porém são acelomados. Protostomes é aquele cara que vai formar primeiro a boca. Exemplo, planária, tênia e esquistossoma. E aí, galera, o que mais eu vejo que cai em vestibular? Principalmente esses 2 caras aqui, porque eles provocam doenças, que é a teníase e esquistossomose. Então, são doenças aí que atacam muitos seres humanos por conta de questões sanitárias, questões ambientais, e o Enem gosta de fazer essa mistura. Então, se eu fosse você, focava aí nessas doenças, né? O que elas provocam, quais são as causas, as medidas profiláticas, porque isso o Enem gosta muito de abordar, tá bem? Outro filo, que também são vermes, mas são os nemateumintos, já são vermes, agora já é um corpinho mais robusto, né? Mais cilindrado. Sabe aquele teu amigo que come muito e não engorda, que você acha que tem lombriga? Então, é a lombriga que é representante desse grupo aí, tá? Dos nemateumintos. A lombriga, assim também como outras doenças, né? Causam também filariose, elefantíase, que é uma doença, não sei se você já viu, alguém que tem, geralmente as pernas, né, ficam inchadas, porque ataca o sistema linfático daquela pessoa. Tem também amarelão, que é amarelão, quase que não sai. Também é bem parecido com o ciclo de vida das lombrigas. E são essas doenças assim que o Enem costuma fazer porque elas estão altamente associadas com questões sanitárias e ambientais. Então, ele gosta de fazer esse mix, né, de assuntos aí da biologia. Então, é importante você saber as características principais desse animal para quando você chegar lá no terceirão, você lembrar aí desses assuntos. Tá bom? Resumindo, esse agora aqui, ó, já tem uma novidade evolutiva aqui, ó. Sistema digestório completo. Então, o cara que vai ter boca, entrada, ânus, saída, tá? Tem sistema nervoso com gânglios, quase que não sai, né? De novo. Como se fosse uma aglomeração ali de células nervosas. Agora são animais triblásticos, pseudocelomados, porque o celoma não está totalmente envolvido pelo mesoderma, tá bem? Vamos lá, continuando. Anelídeos. Esses animais, o próprio nome já te dá uma dica. Anelídeos significa anéis. Então, são animais formados por anéis, que nada mais são que essas divisões. Um exemplo bem legal, bem clássico, é a minhoca, né? Imagina que você já deve ter visto, ou pelo menos numa figura, uma imagem de uma minhoca, e você repara que ela tem vários segmentos. Esses segmentos são chamados de anéis, ok? Então, tem o corpo cilíndrico, assim como os nemateumintos, porém, eles são divididos, são subdivididos em anéis, ok? Algo interessante que você já deve ter reparado na minhoca, ela tem uma
pele bem úmida, né? Porque ela faz uma respiração cutânea. A água nessa pele aqui ajuda a dissolver a entrada e saída desses gases, tá bem? Então, as minhocas são representantes desse grupo, mas não são os únicos, tá? A gente vai ver os outros daqui a pouquinho. Mas vamos ver aqui, ó, sistema digestório completo, né? Vai ter seu sistema excretor, seu sistema nervoso. E a gente pode dividir em minhocas. A gente também tem as sanguessugas e os poliquetas, que são animais marinhos. Tem o sistema circulatório fechado, então ele vai ter vasos e corações. Sim, corações, tá? Não é o coração igual o nosso, assim, não. Mas é uma estrutura que serve para justamente bombear o sangue, né? São triblásticos, só que agora com o celoma, então são celomados, né? E tem uma simetria bilateral, ou seja, se eu dividir eles no meio, vai ter o mesmo lado direito e o lado esquerdo. Ok? Próximo grupo são o filo dos moluscos, né? Do Lula Molusca, né? Do Bob Esponja aí. Os moluscos, eles também são vermes, né? Se fosse assim, tem um corpo bem mole. A respiração pode ser feita por brancas, se forem animais aquáticos, ou pulmonar, se forem animais terrestres. Tem o sistema circulatório aberto, então eles não têm vasos sanguíneos, o sangue percorre entre as lacunas, entre as cavidades ali dos órgãos. Os cefalópodes, que são um grupo específico, né, a classe, digamos assim, né, específica dos moluscos, tem uma circulação fechada, tá? Tem a excreção, sistema digestório completo, a boca como rádula. A rádula é como se fosse uma serrinha com vários dentezinhos, vários mesmo, chega a milhares de dentes. E ela vai raspando literalmente aquele substrato para poder retirar o alimento, tá? Pode ser hermafroditas ou de sexos separados. E tem aí o sistema nervoso também, tá? São triblásticos, celomados e protostomas, então eles formam primeiro a boca, tá? E aí a gente tem algumas classes, né? Tem os policáporas, tem os gastrópodas, que são os mais conhecidos, né? O caracol, o caramujo e a lesma. Tem os cefalópodes, que é o caso aí do polvo, lula molusco. Tem os bivalvos, que também são as ostras, né? Que o pessoal gosta de comer eca, né? Eu particularmente não gosto, tá? Então aí é um grupo bem conhecido, bem familiar nosso, tá bom? Filo dos artrópodes. Galera, esse filo é o maior filo do reino animal. E o maior representante desse filo são os besouros, tá? De todas as espécies, de todos os 35 filos, a maior quantidade de espécies é besouro. Meu professor costumava dizer que Deus tinha uma tara por besouro, porque é muita quantidade de besouro, tá? E o besouro é um representante desse filo, assim como a aranha, assim como o caranguejo, assim como o camarão, assim como a borboleta, mosca, mosquito, tá? Todos eles são representantes desse filo artrópoda, né? E esse filo artrópoda, ele tem uma característica peculiar. Ele tem pés articulados, que é justamente o significado dessa palavra, artrópode. Então, se você vê lá que o animal tem patinha, essa patinha é totalmente articulada, então é uma característica dos artrópodes. Ele tem um corpo aí segmentado, dividido em tagmas, né? E aí vai ser diferente de acordo com a classe. Por exemplo, a classe dos insetos são 3 tagmas, então eu vou ter a cabeça, o tórax e o abdômen. O crustáceos vão ser uma outra divisão e por aí vai, tá? Então, tem uma outra característica também que é importante, que é o exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? O exo vem de externo. Esqueleto você imagina que é o quê? Para sustentação, não é verdade? Então, imagino que você já deve ter tido a experiência de matar uma barata e dar aquele crequezinho. O que é aquele barulhinho? É justamente você está quebrando ali o exoesqueleto da barata, que é formado por quitina, que é um açúcar que vai dar essa resistência, digamos assim, essa proteção para a barata, assim como os outros demais insetos, tá bom? Outra coisa interessante sobre esse exoesqueleto é que para um animal poder crescer, para se desenvolver, ele precisa trocar esse exoesqueleto. Esse processo de troca de exoesqueleto e não de pele, tá? Não estou falando de pele, não. Estou falando de exoesqueleto, ok?
A troca, a gente chama isso de muda ou de equidise. É um processo muito interessante em que o animal ele cresce, então ele fica num corpo bem menor do que o dele, então uma hora ele não aguenta mais, ele tem que expandir, então ele vai quebrar aquele exoesqueleto antigo e vai sair dali. Óbvio que ele vai sair mais vulnerável, né, até o exoesqueleto dele ficar 100%. Então é um processo muito legal, muito interessante que rola na natureza, que vale a pena você dar um Google aí, pesquisar, tem vários vídeos, provavelmente você já viu. Caranguejo, lagosta, cigarra, são animais assim bem visíveis, que você pode achar vários vídeos sobre esse processo que vale a pena você se atentar, que pode ser uma questão que pode cair no Enem, algum vestibular, porque só rola nesse filo, tá? Troca de pele, repetindo, não é troca de exoesqueleto, tá bom? E esse filo dos artrópodes, ele é muito diversificado, e aí ele vai ser dividido em crustáceos, que é o grupo dos camarões, dos siris, das lagostas. Tem os quelicerados, que vão ser as aranhas, os escorpiões, os ácaros. Tem os hexápodes, que reúnem os insetos. E os miriápodes, que vão reunir as lacraias e os piolhos de cobra. Tá bom? Então, basicamente, essa divisão aí desse filo. E é aqui que vale ressaltar nesse filo justamente essa característica dele ter esses pés articulados, que foi uma característica evolutiva que ajudou eles bastante no seu processo de fixação aqui no ambiente terrestre, a estrutura de ter um exoesqueleto, túbulos de Malpighi, eles vão os insetos e os aracnídeos, né, que são as aranhas e tal. É uma outra evolução. Eles vão liberar o ácido úrico, que é uma substância nitrogenada, né, uma excreta, e ela é altamente concentrada e ele não precisa de tanta água para poder eliminar essa substância. Então, foi uma outra característica assim, que ajudou bastante na aquisição mesmo desses animais no ambiente terrestre, tá? Você vai ver aí, isso daí a questão de alimentação, questão de respiração, como que o corpo é dividido, tudo isso vai ser diferente de uma classe ou outra. É um grupo que demanda atenção porque tem os mosquitos, e os mosquitos, né, altamente aí, são vetores de várias doenças, né? Então o Enem ele vai gostar de pegar essa informação, me estudar com essa questão de saúde, questão de meio ambiente. Então, eu imagino que o Enem ele pode cobrar tanto essa parte adaptativa, né, desse filo no ambiente terrestre, como essa parte mais em relação à saúde, né, já que a gente tem um mosquito que é um vetor de várias doenças, né, enfim. Nem tudo é ruim, né? Tem as abelhas que fazem o mel, ajudando na fertilização das flores, como a gente viu. As borboletas, que particularmente são lindas, e aí sofrem a metamorfose, que é um processo também maravilhoso, lindo, fantástico. Vale a pena você também dar uma pesquisada, dar um Google sobre isso, tá bem? Vamos lá para o último grupo de hoje, que são os equidodermas, que é o grupo da estrela do mar, né? Estrela do mar linda, maravilhosa. As estrelas do mar, assim como o ouriço, não sei quantos já viram o ouriço, são os representantes dos equinodermas e eles são exclusivamente marinhos, tá bem? É o único grupo que você só vai encontrar no mar, tá? Todos eles são de vida livre e aí surgiu uma característica importante que os outros não tinham, ó. Deuterostomes. O que isso significa? Que eles vão formar primeiro o ânus e depois a boca. Beleza? Então, basicamente, o que você precisa entender desse filo é que eles são exclusivamente marinhos. Só lembrar lá da estrela do mar, o ouriço, bolacha do mar, pepino do mar. Esses animais você só vai encontrar no mar. E outra coisa importante, assim, que eu destaco aqui é que eles são deuterostomes, ó, uma novidade evolutiva aqui, que surgiu aqui, em que primeiro eu formo o ânus e depois a boca. E a partir desse filo em diante, todos eles vão ser dessa forma aqui, beleza?
Então é só isso, gente. Na semana que vem a gente vê mais sobre os cordados,